começar a gravar e a gente começa oficialmente. Ô, Pronto. Deisa, manda no grupo a imagem de fundo de novo. Mando. Vou tentar pôr também, que eu tô no celular, pra ver se funciona. A hora. Gente, vamos começar hoje o nosso encontro, o último encontro do livro do Mark Waite, Gestão com Propósito. A gente vai falar de capítulos 6 e 7. E estou animada para a gente fechar da melhor forma possível esse capítulo. Fala de gestão, visão de longo prazo. Já vamos começar aí pensando nos principais que vocês tiveram desse que eu li, eu atualizei aqui para trazer novos pontos, mas eu gostaria de começar ouvindo vocês. A importância aqui do capítulo de sustentação e da visão de longo prazo. Parte 6, página 139. Quando ele fala aqui do Roshin, do Roshikan, quando eu fiz 2 ciclos de um ano. Fiz de um ano, depois fiz de outro ano. Ele fala sobre isso, de ser um ano já basta. Bem no comecinho que ele fala, o ciclo completo de Roshikan leva um ano, porque você precisa planejar e produzir em escala de tempo maior. Eu fiz uma rodada, aí fiquei... Acabou, eu fiz outra, tipo, assim, emendei uma na outra já. Aí foi bem legal, tipo, deu bem resultado, sabe? Porque aí não esfriou, né? Igual que a Fernanda falou de desesfriar no livro. Quando a gente foi pegando, a gente foi emendando. Só que também uma coisa que eu fiz na época que deu errado, que eu abri muito A3, aí eu não tive pena para acompanhar. Eu tive que fechar, na segunda rodada, eu tive que ir fechando A3 e falei, vamos focar nisso aí, porque tô com muito A3 aberto. Aprendizado do primeiro ciclo, né? Nesse formato aqui, eu nunca fiz. No início da 140, ele fala que são necessários pelo menos 3 ciclos. Sim, 3 anos para construir um sistema de gestão sustentável para o Roxin. Por conta desses ciclos de melhoria e sustentação. Eu acho que o primeiro é assim, vamos ver como é que é. O segundo é, vamos melhorar as coisas que a gente percebeu que não estavam tão boas. O terceiro é, não, agora está valendo. Agora a gente está entrando no voo de cruzeiro. E a constância carrega muito esse trabalho, né? Você vê que é um trabalho contínuo, pesado, denso, mas que se não acontecer com essa profundidade, também não vai alcançar os resultados que são previstos, né? Mas aqui ele fala, né, ó, na página 155, ele fala isso, ele fala assim que é muito difícil você fazer a manutenção disso, né? E lá na minha empresa eu vejo isso também, porque o ano passado a gente fez um processo de roxinho muito legal, muito, muito bom, sabe? A gente conseguiu resultados reais mesmo, com acompanhamento o ano todo do roxinho, do desdobramento, tudo. Mas esse ano a gente fez uma estruturação muito grande, a gente trocou todas as diretorias, eles mudaram de cadeira. E aí toda essa estruturação levantou outras prioridades, enfim, a gente não conseguiu fazer com a mesma sustentação do ano passado. Então, isso que ele fala, né, o que sustentou essa evolução foi justamente um processo rigoroso, é muito difícil no dia a dia, assim, você não ser engolido pela necessidade de mudança, enfim. E eu sinto essa dor lá esse ano, da gente não ter conseguido sustentar da mesma maneira que a gente fez no ano passado, mesmo tendo colhido resultado. O que aconteceu? As pessoas estão assumindo outras prioridades? O que fez dar essa... A troca das cadeiras, porque foi uma troca muito grande, né? Aconteceu uma troca de cadeira dos diretores. Então, os próprios diretores precisam, nesse momento, se adaptar às novas cadeiras, né? Conhecer os processos e tal. Então, no nosso dia a dia ali, a gente não conseguiu fazer com que eles fizessem em paralelo. Olha, eu vou conhecer a minha cadeira nova e tocar um roxinho da minha cadeira nova, sabe assim? Uhum. É difícil mesmo, né? É como se a gente estivesse pensando no futuro, num negócio que ele não sabe nem qual que é o presente, né? Exato. Então, lá a gente passou por isso esse ano, assim. Não sei se agora no segundo semestre a gente consegue retomar. Mas você sentiu abertura? Assim, há uma abertura, tipo assim, faz sentido. Eu quero fazer isso, dar continuidade, só não agora. Ou é mais resistente ainda nessa transição? Olha, eu tô sentindo uma coisa assim, agora não é o momento, sabe? Agora não é o momento, a gente vai fazer, mas agora não é o momento. E vai, igual quando você faz sabe assim, você vai sustentar qualquer processo de melhoria.
você vai deixando, deixa para depois. Vai trazendo, sabe aquelas bombas do dia a dia? Vai trazendo elas em primeiro lugar, sabe? Sim. E a gente também está passando por uma questão que acaba, o tema pessoas, ele acaba dando consequência para tudo quanto é canto, né? Para todos os processos que a gente vai fazer, a gente esbarra nesse problema da escassez de mão de obra. E a gente está passando por um negócio agora que é o 5x2, né? Toda essa discussão de 5x2 e tal. Então, por exemplo, o roxinho de recursos humanos, gestão de pessoas, é um urgente, né? Que a gente precisa identificar as causas, a gente precisa conversar sobre ele. Mas elas não conseguem fazer esse trabalho agora porque elas estão pensando numa maneira de se adequar ao nosso negócio ao 5x2, sabe? Então é esse o vulcão, assim, o vucu-vucu que eu vejo que acaba deixando a estratégia um pouquinho de lado para poder conseguir dar conta do que está acontecendo no dia a dia, sabe? Ô, Fernando, assim, eu só pensei um negócio aqui, eu não sei se como é que é esse do 5x2, né? Se o pessoal trabalhar 12x36, você consegue botar esse acordo, tipo assim, igual no hospital, aqui é a nossa carga horária, 12x36, tipo assim, igual esse negócio de escala 6x1, acabar, 5x2, bota 12x36, resolve, tipo assim, você continua trabalhando 24 horas, se quiser. Mas eu não sei como é que o jurídico entende isso, porque 12x36 foi uma escala que eles criaram para não só para a saúde, mas a gente utilizou lá e teve que fazer um acordo coletivo, aí teve que sindicato no meio, não foi tão simples igual eu estou falando, não, entendeu? Mas o Isso. administrativo segue 12x36 também? Tem gente que faz, mas na maioria não é não. É igual, por exemplo, no caso dela, a pessoa trabalha 6x1, vai ter que ser 5x2. Assim, eu não li a lei, né? Tipo assim, uma brecha que eu enxergaria é criar um 12x36. Tipo, por exemplo, na Uzi Minas, setor da Uzi Minas de Patinga, lá era 3 escalas, tipo 7 às 15, 15 às 23 e 23 às 7. E desde que Mas aí você tem moleque... operação noturna. No supermercado Sim. tem operação noturna, madrugada? Algumas lojas sim, não todas. Porque daí fazer o abastecimento noturno é bem eficiente, né? Porque daí você não tem o giro do dia do cliente. Então, quando em algumas lojas que a gente consegue fazer, é muito positivo. Mas a gente não consegue fazer em todas. Talvez funcionasse também se não tivesse um turno noturno, só 3 turnos de 12 diurno. Mas é para pensar mesmo. Um bom ponto, Renan. E Maurício? Então, você trocou a diretoria, mas o roxinho não é o mesmo, né? Trocou a posição, né? Você tem o direcionamento, né? Sim. Assim, se tem alguém que está lá capitaneando esse roxinho, né? Se eu sou a pessoa, eu falo, ué, como assim, gente? Tem a direção da empresa. Como assim depois? O roxinho é a direção da empresa. Vocês querem ir para outro caminho? Mudou o diretor, mas a estratégia não mudou, né? Isso aí é sabonetável. A pessoa não quer. E outra também, né? O roxinho não é duro, talvez a pessoa não está entendendo, né? Ela não tem esse negócio de, eu tenho esse objetivo aqui. Gente, eu vou mudar conforme passa o tempo. Normal, o roxinho é para ser transformado. É só o objetivo que a gente tem, vamos dizer assim, o roxinho, uma intenção, né? Eu quero chegar até esse lugar. Agora, como eu vou fazer isso? Eu vou desdobrar e no meio do caminho totalmente natural, a gente vai mudar as coisas, né? Porque as coisas não são estáticas, né? Tá sempre mudando, e é normal, né? Tem que acontecer. Na verdade, tem que acontecer, né? Se não tiver muita mudança, você desconfia. Talvez a gente não está enxergando o que é necessário para mudar, para chegar até o local que a gente quer ir. É sempre uma dificuldade de o pessoal achar que é só sempre da mesma forma. É isso. Um ponto que eu estou pensando aqui será se, por exemplo, hoje, Fernanda, pensando no contexto que você está inserida, a implantação, enfim, da metodologia em si é uma coisa que é de nível gerencial, diretoria ou nível CEO? Uhum. É no nível diretoria, é no nível, porque lá a gente não tem o nível CEO, né? É o presidente, abaixo a gente tem diretores. Embaixo a gente tem gerentes. Entendi. Então, Então, essa presidência, ela tem intenção de manter a filosofia?
Sim, inclusive ele Ele é é o o maior, principal? ele é o principal, ele é a principal pessoa que puxa. A Então principal pessoa que puxa. Isso ajuda muito, porque assim, em vários contextos, inclusive eu, no tempo que eu saí de construtora, eu tive um supermercado. E assim, é muito difícil, mesmo eu sendo dono do supermercado, é muito difícil segurar a filosofia. Você precisa convencer o ajudante, você precisa convencer o auxiliar de que aquilo é bom, aquilo é importante, porque não adianta Caramba. você simplesmente impor o negócio sem ter o colaborativo, sem ter a filosofia do negócio, né? Então você precisa realmente vender a metodologia, explicar os benefícios que tem e tudo, transformar o ambiente de trabalho. Eu fiz workshop de melhoria de processo com todo mundo, fiz workshop de ideias para apresentar isso para eles e tudo, e ainda assim não era fácil, né? E aí, ainda bem que você tem um presidente que compra a ideia, porque eu acho que isso é a peça fundamental no processo inteiro. Se tivesse a um nível de diretoria, no caso, aí sim perderia com muito mais facilidade, né? Nossa, aí não anda. Se tem a diretoria comprando, o presidente comprando, gente, já é um baita desafio. Sem isso, seria impossível. Em especial no varejo, porque não é uma cultura comum, né? Não é comum. Então, a gente vai falar sobre Lean no varejo, ninguém nunca ouviu falar. Preciso te apresentar depois o Desanima, Daniel. que na área da Ah, saúde eu tô também, minha filha. tô conversando com o Daniel, do Coque, né? Eu não sei se está no coque. Como é que é o sobrenome dele, hein? Ai, Ribeiro, Sabe? eu tava falando com ele essa semana. Eu não sei, eu vou buscar aqui. Um que tem uns vídeos no YouTube e tudo. Isso, ele mesmo. Fantástico, E fantástico. falar de Daniel supermercado? Lunes ou Nunes, né? Viu? Mas é ele mesmo, ele tem uns vídeos no YouTube. Eu tava conversando com ele essa semana. Cara, E ele é muito aí, bom. e olha que legal, eu conversando com. Ah, eu não salvei o sobrenome dele aqui, ó. É Mas ele é Daniel do Sul? Lunes. É Lunes. É isso mesmo. Daniel É. Lunes. É isso mesmo. Viu? E Ele sabe é o que é incrível. legal? Porque o Daniel, antes dele ir pro varejo, ele trabalhou muitos anos na indústria, né? E depois ele foi pro varejo. E aí ele falou assim pra mim, Fernanda, quando eu cheguei no varejo, eu descobri que ele trabalha num grupo de 92 lojas. Eu descobri que eu tinha 92 indústrias. Então, assim, tudo que eu vou fazer rollout não é aquele ambiente controlado, sabe? Eu falei, meu amigo, isso é A assim grama do mesmo, né? vizinho é sempre mais verdinha, né? E, Impressionante. e foi muito massa. Eu encontrei esse cara nos vídeos do YouTube e falei, bicho, eu vou ter que achar esse cara, vou ter que conhecer ele. Comecei a comentar os vídeos, comecei a comentar. Daqui a pouco eu tava com o WhatsApp dele, Gente, fazendo ele é ligação. animal, ele é animal. Eu tava Ele conversando é com ele muito bom. sobre uma melhoria que eles fizeram no centro logístico. De tudo que chegar na loja, tudo que não tem na loja, a gente chama de ruptura. Tudo que no estoque da loja tá zero, não tem aquela mercadoria na loja. Quando chegar isso do CD, tem uma carga dedicada para eu não estocar na loja para ir para a área de venda, e direto para a área de venda. Então, eu estava conversando sobre isso com ele. Quais foram os aprendizados dele da implantação para a gente cortar caminho, né? Porque é o mesmo cenário que a gente tem. Então, assim, não tá. A gente tá com essa questão no Rogim, mas a gente não tá 100% parado. As melhorias, elas estão andando. E aí, eu estava conversando com ele sobre isso. Inclusive, essa semana, eu estava falando com ele porque ele está fazendo uma pós em IA, em tecnologia. E aí eu também é uma coisa aí que eu quero estudar mais sobre. A gente, inclusive, tem um grupo de estudo do Lean falando sobre isso, com o pessoal do Instituto mesmo, para como que a gente utiliza isso no nosso dia a dia para melhorar os nossos processos, né? Então, é um desafio aí, enfim, Daniel é um contato bem bom para a gente incluir aqui no nosso Clube do Livro. Bora, tô dentro. Érica, Eu conta fiz aí. duas reflexões. Primeiro com a fala da Fernanda, né? Tipo, às vezes as pessoas estão apagando incêndio e aí não tem como pensar na estratégia. E aí eu fico, reflexão. As pessoas apagam incêndio, mas por que elas não apagam incêndio de forma estruturada, né? Porque a própria saída do roxinho é um A3. Então, por que não estrutura os problemas de forma cadenciada, né? Lá, a justificativa, contexto, situação atual, análise. Tipo assim, é um incêndio, é uma bola quente, ótimo. Mas por que não faz estruturado, né? Só uma reflexão que eu tive, a primeira. E a segunda, com a fala do Jair, né? Falando sobre a mobilização das pessoas. Aí, semana passada, eu fiz uma formação. E aí me veio muita questão da psicologia, né? Que as motivações das pessoas são diferentes.
E aí já li uns 4 literaturas sobre criação de hábito, né, e tal. E aí eu vejo como, tipo, aquilo ali é parte do princípio que todas as pessoas vão ter a mesma motivação. Então, só que cada pessoa vai ser motivada de uma forma diferente. Então, assim, esse negócio de criar hábitos, tem várias técnicas e pererê, mas querendo ali, padroniza as pessoas. Só que as pessoas não são padronizadas, né? Você padroniza o processo, não as pessoas. Então, como a abordagem, ela precisa ser de fato individualizada para que cada um que está ali no GD, né? A gente teve até uma discussão no grupo sobre as reuniões, né? Cada um que está ali no GD sabe, tem o seu papel e tudo e tal, mas a motivação de um vai ser diferente do outro. E aí eu vejo que às vezes mudam-se as pessoas ou mudam-se, né, a diretoria, e aí os programas de melhoria mingua. Aí depois vem de novo, aí fica essas ondas. Conversando com vários colegas, eu vejo que é mais comum do que eu pensava, essa questão de ondas, né? E aí eu tava me perguntando, por que que será? Aí eu acho que a resposta não tá, tipo, no Lean, mas está em si na psicologia. Foram 2 reflexões que eu tive, viu, gente? Não, Fugindo um pouco do tema, mas beleza. Sabe o que eu tô aprendendo nessa minha jornada de empresária agora, que é um negócio diferente? Nós somos aqui, o nosso grupo é um grupo de experts, né? A gente é especialista nesse negócio. Então, para a gente já fez muito sentido, a gente estudou milhões de horas sobre esse assunto, a gente entende isso muito bem. Mas quando que a gente ajuda outras pessoas a mudarem o comportamento? Quando a gente ajuda elas a resolver o problema que é o delas, não aqueles que a gente está vendo, né? Então, acho que uma das coisas que eu acho que é importante a gente aprender nessa jornada de gestão da mudança e de transformação, de ajudar as pessoas a agirem de outra forma, quando você me fala assim, por que que a pessoa não resolve de forma estruturada? A minha resposta imediata é, ela não sabe que existe uma forma melhor, sabe? Ela ainda não conseguiu tocar lá. E esse é o nosso desafio, enquanto expertos do assunto, como que eu ajudo essa pessoa a entender que eu tenho uma solução maravilhosa para o negócio dela, sem falar 40 termos em japonês e dizer que vai dar só muito trabalho, né? Esse é o nosso desafio na nossa posição de gestores da mudança. Como que a gente fala a linguagem do outro? Porque as pessoas são inteligentes, assim, elas não estão, peraí, né? Não estou fazendo esse negócio aí que você me diz que é legal, esse roxinho, porque eu sou burro, né? Sou incompetente. Não é isso. Elas não fazem porque elas não entenderam que ajudar elas a resolver um problema delas, que vai ajudar a motivar e tal. A gente acertar essa linguagem e essa abordagem é que é o pulo do gato, sabe? Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho conversado muito com empresários agora da construção e, assim, eles vivem apagando incêndio. Isso dói neles. A grande maioria que eu converso, que já passou da zona de arrebentação, assim, que já passou aquela fase de, nossa, como é legal resolver problemas de qualquer jeito, essa adrenalina, uma grande parte deles já está lá do outro lado, dizendo assim, cara, eu não quero ficar apagando incêndio o tempo inteiro. Eu não quero esse negócio, eu não quero. A cabeça não tá boa. Como que eu ajudo essa pessoa que não tá feliz com esse cenário a entender que existe um depois? É tão, é tão difícil alcançar, né, com a sutileza das palavras. Não é que as pessoas não querem e tal. Mas eu tenho pensado muito sobre isso nessa minha posição nova. Assim, como que eu alcanço uma forma de ajudar as pessoas a resolver problemas que eu acho que posso ajudá-las, de um jeito que faça sentido na realidade delas, não da minha, que sou expert e que faz muito sentido. É óbvio que se você fizer uma 3, né, do negócio desse, vai ajudar a resolver. Mas o outro ainda nem está educado. Educado aqui no sentido que eu falo é letrado. As pessoas nem sabem que existe uma forma estruturada de resolver os problemas que elas apagam incêndio o tempo inteiro. Elas só conheceram esse lugar. Hoje eu estava numa reunião com essas lideranças de empresa que eu estou apoiando aqui, falando para eles de uma reunião de alinhamento semanal. Olha só, o que você fez semana passada, o que você vai fazer na próxima. Discutir riscos e pontos de atenção, que parece super simples, óbvio, básico. E eles assim, meu Deus, a gente vai conseguir se comunicar melhor mesmo. Mas para eu conseguir chegar nesse ponto, de chegar nessa abertura, de falar para eles, é uma construção, né, lenta, gradual, ouvindo. O negócio que você falou me pegou muito, que era, cara, assim, é individual. Cada pessoa tem sua motivação. Eu estava com 5 pessoas na mesma reunião. Claramente, 3 delas estavam super interessadas, 2 não estavam, e eu consegui entender porque aquelas 2 não estavam interessadas.
deu para entender. E eu tenho que ouvir isso, processar e ajustar para gerar esse engajamento. A pessoa do exemplo do roxinho, eu já termino, tá? A minha palestrinha aqui. A pessoa do roxinho, que diz que sentou na posição nova, já tinha esse roxinho, a estrutura não mudou, continua os mesmos objetivos, mas imagina a cabeça dessa pessoa. Ela sentou numa posição, numa cadeira que talvez ela não conheça, liderando pessoas que ela não conhece, com 500 incêndios diferentes acontecendo. Eu, no lugar dela, caguei pro roxinho. Eu vou só tentar manter viva e sobreviver a próxima semana. E semana que vem. É isso que está tirando o sono dela hoje. Aí, como que a gente fala que o roxinho vai ajudar ela a não ter que sobreviver? Vai ajudar ela a viver? Como que a gente alcança, né, essa abordagem para que faça sentido na realidade dela? Porque ela não está maluca achando que a empresa mudou. A maioria das pessoas não estão. Ah, É muita viajei, ignorei. psicologia. Isso aí não Muita. é Lean, isso aí é psicologia. Não, é verdade. Eu estava ouvindo uma nutricionista falando que ela quer dispensar os pacientes dela e que tem muito nutricionista que quer ficar mantendo recorrente. Ela falou assim, cara, eu não sou psicóloga. Eu não vou ficar educando a pessoa, né? Eu sou nutricionista, tá ligado? Eu digo, cara, isso faz muito sentido com muitas coisas. Mas no nosso papel, às vezes é mais psicologia do que técnica, né? Do que fazer sentido, do que ter bons argumentos, né? E bons números provando, ó, já fiz isso milhares de vezes. Acabei, desculpa, me empolguei. Oi, Renan, acho que você que levantou a mão primeiro. Era eu. Pode falar. Pode Você, falar Jair. então, Jair. Pode falar, Jair, depois eu falo. Não, é só porque é o seguinte, Deisa, eu estou vivendo uma experiência aqui muito interessante, que na verdade já tinha ouvido falar outras vezes, mas que por estar vivendo aqui está muito diferente, assim. Quando eu comecei a entender um pouco da excelência operacional, que a gente estava junto, né, naquela Hum? época, tinha uma galera que estava junto, trabalhando comigo, lá em Belo Monte. E essa mesma galera está aqui agora. E essa galera foi da fase que a gente passou pelo processo de Letramento. alfabetização da excelência operacional, onde a gente começou ali com os workshops, aí fizemos o SAT, fomos, sabe, evoluindo anos. Tivemos essa oportunidade, ainda bem, Belo Monte foi um projeto bem extenso, de anos, então nós podemos ali experimentar e conseguir chegar num modelo bem interessante que hoje é usado também todas as obras da Andrade. Me deparei com essas pessoas aqui. E Opa, vai ser fácil. para minha Vai ser fácil. Você surpresa, chegou empolgadão. Todo mundo manjando mesmo. ninguém está seguindo os processos. Inclusive, gente que foi consultor de excelência operacional, que hoje tem Que dificuldade de fazer loucura. check-out. Assim, às vezes eu realmente eu cheguei e eu não dediquei tempo para fazer uma análise de causa raiz, de entender realmente, porque aqui eu estou com planejamento, eu não estou com excelência operacional e acaba Uhum. que a demanda fica um pouco dividida, mas eu estou muito intrigado com isso, porque, por exemplo, quando eu cheguei, a aceitação, assim, as pessoas falam, caraca, Jair, tá, vem para cá, vai ser massa, a gente vai conseguir rodar tudo aquilo que a gente rodava lá, que eles falam, não, o projeto lá era legal, todo mundo fala da obra, fala do projeto. Quando eu cheguei, eles estavam nessa empolgação, inclusive ontem, assim, mapeamento de processo, já ia ajuda, sabe? Só que tem a pessoa de excelência profissional e ficou essa herança comigo e tudo, como um consultor de excelência operacional, mas a gente vê que os processos estão muito longe de estar rodando dentro do que a gente entende que é boa prática. E aí eu venho contrapor um pouco do que você disse, que as pessoas não sabem, porque tem gente que sabe, né, em diversos projetos a gente tem passado que as pessoas sabem como funciona, conhecem de excelência operacional, e ainda assim tem alguma coisinha ali, que eu acho que exatamente o que o material do livro está trazendo aqui, mas tem alguma coisinha que impede a gente de evoluir com as boas práticas, com as melhorias que a gente sabe que é possível de ser feita, sabe? Então, Me para dá um mim, exemplo dessa pessoa para a gente explorar, né? Não fala o nome aqui que está gravado tudo, mas essa pessoa que já viveu esse cenário, quais são as suas hipóteses do porquê ela não manteve a disciplina nisso? Quais são as eu suas tenho, hipóteses? eu tenho 5 gerentes de produção aqui, cinco Gente pra gerentes de caramba. produção que estavam em Belo Monte fazendo conosco todo o processo. Fizeram site, fizeram tudo isso. E, Letradinho. sim, sim, sim.
quando eu cheguei, assim, eu não tive dificuldade nenhuma de implementar algumas coisas que a gente já fazia, sabe? Mas por que que não estava Legal. antes? Tipo assim, 10 coisas. Eu peguei e falei, vamos fazer? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Sabe? Por que que não estava fazendo antes? E tem outras rotinas, por exemplo, que eu acho que é uma das que mais temos restrições, temos fricção, né? Temos dificuldade de implementar, que é realizar o check-out no fim do dia, que essa a gente tem muita dificuldade de implementar. Então, eu não sei a causa, de verdade, ainda não, eu não consegui enxergar de fato a causa, que aí eu acho que é um pouco da psicologia, ou talvez falta do dono do projeto. E aí entra um pouco do que a Fernanda falou, que às vezes o presidente, que não está aqui no planeta Terra, que a gente, na nossa obra, o presidente quer muito, mas quem está aqui no planeta Terra não quer tanto, ou Aham. não conhece com a mesma profundidade, não estava naquele contexto junto, e talvez essa pessoa seja um elo mais fraco da corrente ali. Pode ser isso. Talvez essa pessoa aí não saiba ainda. Essa pessoa aí, que é quem vai influenciar um grupo de pessoas lá atrás, que estão super experientes, né? E isso engole o conhecimento técnico, né? Na sobrevivência do mundo corporativo, cara, a gente vai responder para a liderança. É assim, né? O meu líder quer B. O CEO lá da puta que pariu quer A. Eu vou seguir aqui o B. Porque o B é quem está me olhando o dia inteiro, é quem está me avaliando, é quem está pagando meu salário no final do mês. Então, acho que tem uma questão do ambiente aí, e essa pessoa que ainda não se engajou, certamente ela volta para o não sabe, né? Não fez sentido para ela ainda, né? A gente brincava com isso, não fez sentido para você, por isso que você não mudou. E aí ela está liderando para um outro caminho, ela está liderando para um caminho que não é o do isso aqui é importante, e não tem nada mais importante do que o check-out, né? E o gerente de produção sozinho não vai conseguir fazer isso, porque ele não está sendo cobrado por isso, né? Ele está sendo cobrado por outras coisas que vai levar ele para outro lugar, ainda que ele seja extremamente competente, né? As pessoas têm juízo corporativo. Essa eu acho que é uma das hipóteses aqui que eu tenho, mas são esses casos que ajudam a gente a investigar, né? Assim, tem psicologia, mas aqui, fulano não se engajou, né? Tá faltando aqui. Até a gente dizer aí, aqui, ó, tá respondendo a uma reação do cenário, do ambiente. Esse negócio de ambiente é foda, tá? Eu acho muito Forte, foda, né? assim. É muito O lugar forte. onde você tá, você vira um reflexo desse ambiente. Você tá no meio de um monte de gente que não tá afim, que tá falando de outra coisa, que você parece o ET de Varginha ali, quando você tá tentando fazer um negócio diferente, né? Você vai cansando, vai, né, murchando. Então, tem várias hipóteses aí. Acho que era o Renan. Ô, Jair, Evan. bom, vou falar do Jair depois com a Érica também. Eu vou falar de um projeto nosso aqui, o mais recente que a gente está tocando aqui nas emergências. Aqui, tipo assim, quando você fala Lean, tipo, todo mundo assusta tal, aí você. O que que eu De percebi? comer ou de passar no cabelo, né? O que que eu percebi? Para falar a verdade, foi até minha própria esposa que falou isso comigo. As pessoas só vão engajar no projeto se elas tiverem alguma conexão com você. Senão elas não fazem. Entendeu? Por exemplo, você Nossa, eu tem que, concordo você, pra você tem que caramba gerar com isso. vínculos com a pessoa, e às vezes assim, eu cheguei aqui um dia reclamando, eu já estava reclamando de uma gerente do hospital, que ela puxa muito para trás. E o projeto, assim, tem tipo, são 10 pessoas envolvidas mais ou menos, tipo assim, tinha 6 engajadas, e 4 tá meio assim, atrapalhando. Aí minha esposa chegou para mim e falou assim: repara que essas 6 pessoas que estão fazendo as coisas, Renan, são pessoas que têm conexões com você. Aí eu parei para pensar, no primeiro momento eu falo não, né? Mas aí eu posso refletir um pouco. Leva pro Aí travesseiro. eu comecei porque assim, eu não sou chefe direto delas, desse pessoal. Apesar de eu ser superintendente, mas eu não sou, tipo assim, igual a Deise falou. O gerente dela é outra pessoa. Eu não sou o gerente dela. Eu posso ser Aham, chefe do gerente dela, mas eu não sou o chefe dela direto. Então ela vai querer agradar o aham. chefe dela, não vai querer me agradar. Então, aí eu comecei a ver que eu tinha feito várias coisas, que as pessoas que estavam engajadas eram o quê? Vou te dar um exemplo. Uma menina que chama Michele. Há uns 6 meses atrás, ela estava querendo arrumar um pediatra. Ela falou, Renan, eu estava querendo um pediatra, eu fui arrumar um pediatra para a filha dela aí. Então, ela já começou a me olhar com um olhar diferente. Uma outra menina lá, que quando eu cheguei no hospital, que ela ouviu o comentário que eu era uma pessoa difícil, que é uma pessoa que cobra, ela conversou com a menina que é muito amiga minha, que é a amigona dela. Ela falou assim, trabalhar com ele não é muito bom.
Aí eu comecei a conversar com ela algumas coisas e comecei a contar sobre terapia. Falei assim, eu faço terapia já tem muito tempo e tal. Ela perdeu a mãe, tipo, deve ter uns 6 meses, 4 meses. Aí ela entrou na terapia, ela falou comigo, eu faço terapia porque você falava comigo. Então eu comecei, aí depois que a minha esposa me falou, eu comecei a reparar que as pessoas só faziam as coisas que eu pedia quando gerava alguma conexão comigo. E assim, às vezes é coisa pequena, tipo assim, igual, às vezes você vai ter que, é o que eu falo, às vezes você vai ter que parar e ver o que você pode fazer. E gera esforço, né? Que às vezes você vai ter que fazer um esforço ali e conversar uma vez, perguntar como é que tá a família, se tá do filho. Mas eu posso fazer um contraponto aqui para esquentar a discussão? Isso não sustenta, pessoal, porque, assim, do meu ponto de vista, tá? Porque se o Renan sair, quem vai puxar a melhoria? Que deveria ser o líder da área, né? Não, mas aí que fica tudo no departamento de melhoria, sabe? E aí eu acho que não sustenta. Só que depende muito da estrutura da empresa, Fernanda. Igual, por exemplo, tem empresas que você vai ter um setor de melhoria contínua, por exemplo. Vou falar na minha realidade, você não vai. E muitas empresas não têm isso. Quando você gera conexões, algumas pessoas vão engajar. Que aí entra, algumas vão, outras vão querer continuar. Mas se não tiver uma liderança que puxar, infelizmente coisas se perdem. Eu falo onde eu estava, eu já implementei ali numa operadora que eu meio que impunha as coisas, porque eu era o chefe, eu falo assim, vou ter que fazer e mandava as pessoas estudar. Só que aí, em outro lugar já não foi assim, e hoje, atualmente, eu tive que adaptar a minha realidade, porque eu percebi, depois de um toque da minha esposa, que assim, se eu não tenho conexão, as pessoas não vão fazer. As pessoas, elas ficam tipo assim, vou fazer. Aí hoje eu tive uma reunião com a minha chefe e falei para ela, olha, o projeto não está andando, as pessoas pediram para ser cobrada, a gente está cobrando e as pessoas não estão fazendo. Ela falou, quem não está fazendo? Eu falei, tal pessoa que está fazendo, o resto ninguém está fazendo. Aí amanhã tem uma reunião com o consultor vai dar uma carcada neles, porque quando o consultor fala, a empresa escuta. Quando a gente fora, a pessoa da empresa escuta. Aí volta a andar. Só que aí você tem que. Eu enxergo assim, por exemplo, você trabalhou com 5 caras que eles faziam. Por que eles pararam de fazer? Muito provavelmente que a liderança não cobra, não tem esse pensamento. Mas se você chegar e pedir, eles não vão fazer, se você não tiver nenhuma conexão. É a mesma coisa uma pessoa que você conhece, por exemplo, conhece uma pessoa, a pessoa pede para você pede para a pessoa, pega um copo d'água para mim, a pessoa pega. Se passou a pessoa não você pedir, a pessoa não pega. É muito esse isso. Se você não exemplo tivesse. da área de melhoria. Desculpa, Renan, pode concluir. E puxando lá da Érica lá, que ela falou, recentemente um médico falou um negócio comigo que eu sempre vou levar isso para a vida. Ele falou assim: as pessoas preferem ficar do jeito que estão, por mais que seja desconfortável, do que tentar fazer uma mudança que vai gerar melhoria para eles. Porque o cérebro não quer gastar energia, né? Uma coisa nova, sair da zona de conforto. E o pessoal do meu time falou uma vez comigo assim: é mais fácil você falar não que sim você tem que pensar. Tá melhor falar não. Aquela história, né? Eu pensei num problema, mas eu não vou levantar ele aqui, não, porque senão vai sobrar para mim, né? Eu vou ter que resolver, né? Aí minha parte Esse é isso. negócio da área de melhoria que você comentou, Fê, de ficar no nosso cargo, né? A mudança aumenta a responsabilidade, porque essa influência que é construída nas camadas mais influentes, né? As altas lideranças, ela é feita por nós, né? Então, às vezes, não é. Eu não tenho que fazer com a empresa inteira, mas eu tenho que conseguir influenciar as pessoas que vão me ajudar a escalar esse movimento. E eu acho que é um caminho muito bom que é esse, cara. As pessoas gostam de mim. Então, eu usei essa cartada muitas vezes de assim, cara, tal diretor, eu preciso engajar tal diretor. Antes de ir lá e falar para ele, cara, vamos fazer projeto X, eu vou lá, cara, quero te ajudar. Me conta aí, o que você está precisando? Até porque eu sei que se ele tiver com 15 problemas na frente do meu, ele não vai colocar o meu na lista. Então, eu preciso ouvir ele, entender o que está tirando o sono dele e adaptar. Até que constrói uma relação que diz assim, pudez é maneira, velho. Me ajudou aqui. Deixa eu ouvir um pouquinho melhor esse negócio dela aí. Isso, mas uma conexão que agora você trouxe, com o nível de diretoria. Né? A mesma coisa, a gente tem, isso mesmo, a gente tem uma conexão com o nível de gerência, com o nível de liderança, justamente para que eles falem assim, opa, tem uma coisa nova aqui. Então, o primeiro a 3, vamos fazer junto? Vamos. E aí ele tá lá no setor dele vendo os problemas. Olha, aquela ferramenta lá é boa. Então, eu vou puxar um A3 aqui por mim, conta própria, eu sou gerente desse setor. E se eu precisar de ajuda, eu vou acionar a Fernanda, que eu sei que eu posso contar com ela. Mas não a Fernanda falar com o meu operador. Porque daí não, acho que, gente, lá a gente fala, sabe? Que tem que ser igual lavar uma escada, né? Não dá pra lavar uma escada de baixo pra cima. Isso aí só tá transferindo a missão que é dele, A missão é sua, formar seu time, engajar seu time.
Oi, Maurício. Então, tem uma empresa em particular que tem todos esses problemas aí que vocês estão mencionando aí. Vocês adivinham qual que é, não? A Toyota, tô falando, a minha. A Toyota. A própria Toyota, né? Por quê? Porque lá desde 2000, né? Não sei se vocês sabem a história, né? Toyota pegou como marketing, né? Vamos pegar a DuPont para fazer uma pesquisa sobre segurança. A Toyota já estava... E o ranking da DuPont é de 1 a 5, né? A Toyota falou, aqui vai ser 5, nós vamos ser 5. A DuPont chegou lá e deu 3,5. A Toyota sentou na graxa. Aí o tal do Fujio Show, né? O pessoal fala pouco dele, né? Mas eu considero ele do mesmo patamar do Taishi Ono, que foi uma Eu outra também mudança da considero, empresa, cara. né? Um dos Porque livros dele é um dos melhores, os que eu mais gosto. Depois que ele fez o Toyota Way, foi uma mudança muito radical na empresa. E justamente o pessoal não seguiu o Roshin, né? Daí que ele criou o tal de todo mundo ter o treinamento do TBP, né? Toyota Business Practices, né? Que é a forma de como resolver um problema, né? Todos os funcionários têm, né? Pelo menos a liderança tem que ter, né? Depois o pessoal implantar o CQC, né? Fazer o CCQ, né? Todo mundo participar em melhoria, né? Então, depois que eles fizeram o tal do FMDS, né? Porque eles não estavam rodando. Não estava rolando eles aplicar o Roshin, né? É uma rotina e tem várias coisas, né? Ao mesmo tempo que tem que rodar. Muitas coisas, às vezes, vocês nunca ouviram falar. Isso só... Até o pessoal da Toyota, eu reclamo com eles, eu falo, pô, vocês têm a mania de achar que a gente sabe. Tá aí na sua cabecinha, igual o Celso. Se Celso estivesse aqui, eu falo isso para ele. Celso, você está falando isso daí? Cara, você não está imaginando que a gente não sabe. Na sua cabeça, você está imaginando as coisas, mas vocês não falam. Isso é importante, né? Tem várias coisas, né? Porque para eles cultura já, né? Eles fazem, para eles nem... Ai, qual que é o nome disso? Porque para eles é igual respirar, né? Sim, é igual o Kaizen. Falar Kaizen lá, o pessoal não sabe o que é Kaizen. O que é Kaizen? O que é isso aí? Não sei. É a melhoria contínua deles, mas está tão arraigado, né, na empresa, né? Aí você pega a liderança, né? Hoje que eles estão pensando em colocar a parte de psicologia, né, como a Erika tá falando, né, de ter a parte de outra parte de skill, não só a parte técnica, né? Então tudo isso é importante para a rodada da empresa, né? Aí cabe às vezes o coitado da mocinha da qualidade, né, para colocar essas coisas na cabeça de todo mundo. Mas não é fácil, né, gente? Não. É que a gente é apaixonado por isso. Eu sempre penso, poxa, é que a gente é apaixonado e a gente sabe, né? E a gente às vezes não tem a paciência de não saber que a pessoa não sabe ainda o que aquilo que a gente cometendo o mesmo erro do cara da Toyota. Na minha cabeça eu estou enxergando o negócio, mas eu não passei para outra pessoa. Aí você tem que perguntar para a pessoa, o que você entendeu disso que eu te falei? Na hora que ela te responder, às vezes você vai tirar muita resposta dele e principalmente de você. Fala, poxa, isso daí eu não me fiz entender. Aí você vai lá e ajusta. Olha, isso daqui é por conta disso, tem esse motivo, e no final das contas vai ajudar você. Não é a empresa, não é o Maurício, né? É você. Quando a pessoa entende que aquilo é importante para ela, aí a probabilidade de ele abraçar é maior, né? Mas nem sempre A gente tem motivação. A gente tem motivação. A gente já comprou a ideia. A gente já sabe, entendeu? Sim. Só que as pessoas não têm isso, entendeu? Só que eu vejo uma palavra que o Renan falou, é de adaptar, né? A gente tem aqui cenários diferentes, né? Varejo, saúde, ensino, já acho que é construção, né? Então, assim, são cenários diferentes e às vezes a gente vai ter que realmente adaptar. E também uma coisa assim que eu, discutindo esse capítulo com o time, coisa que a gente falou é a questão da desconstrução.
Porque às vezes a gente começa com uma ferramenta e a gente acha que aquela ferramenta tem que ficar com a gente pro resto da vida. E às vezes não. Eu lembro uma vez que eu estava vendo alguma coisa da Toyota, que eles criaram lá, tipo, fosse um Kanban, mas aquilo era para um problema. Depois que aquele problema foi resolvido e aquilo ali não era mais necessário, eles construíram aquilo. E aí outros problemas surgiram, outras soluções eles criaram, então também entender o momento. Às vezes, no momento, realmente ali vai fazer sentido tal ferramenta, mas em outro momento não, né? Mas assim, eu acho que é realmente essa transformação quando vira personalidade, entendeu? Quando é o jeito de ser. Então, da Toyota é tão natural para eles que eles nem nomeiam as coisas, é quem eles são, né? Eles são solucionadores de problema, né? Então, como eles solucionam vai depender do momento, da fase e tudo e tal. Então, acho que essa questão da motivação, e isso é muito individual, e é que eu estou indo muito para esse caminho da psicologia, né? Mas entender, assim, o ser humano nas suas nuances, né? Tipo assim, é muito Não, faz complexo, né? totalmente sentido. Não é simples, né? E assim, eu fiz até o roxinho, né, da minha, esse ano, né? Então, assim, é muito novo. Então, agora eu combinei assim, a cada 3 meses a gente fazer uma rodada, que ele também fala de ter ciclos dentro do roxinho anual, né? Aí abril, agora mês que vem vai ser a nossa primeira rodada, né? Então, vamos ver se a gente está alinhado com aquilo que a gente projetou em janeiro, né? Eu nem Boa. sei, mas vamos Gente, deixa eu só ver. fazer um parêntese, que a gente tá avançado na hora, não sei se vocês viram, a gente tá chegando às 9 já. Então vamos tentar. A gente está falando do tema de sustentação e da importância da gente engajar as pessoas. Tem algum outro recorte do livro que vocês acham importante a gente abordar aqui? Poxa, na você não vai falar da página. parte de construção civil? Lá no final, por exemplo? Já faz tempo que eu li, Maurício, eu não tô lembrando dessa. Lá no finalzinho, assim. Da Turner Construction, né? Tem uma jornada de mais de 5 anos. Poxa. Não, tem uma parte, página 173. Você levantou a bola, Maurício, eu vou cortar. No final da 173, ele fala assim: não queríamos ser apenas uma construtora tentando aplicar Lean. Queríamos ser uma empresa Lean que atuasse na construção. Olha que coração. Já marquei isso também, amei, Quase amei. choro. Mas vocês veem, eu tô falando desse negócio da comunicação, eu tô nichando minha comunicação no LinkedIn para o que eu estou fazendo agora. E uma coisa que eu já peguei cara, não adianta falar de Lean. Porque as pessoas que eu quero ajudar não têm a vaga ideia do que é Lean. Às vezes é tão distante, então eu vou focar no problema dessas pessoas, em como elas sentem essas coisas, porque aí a ferramenta, a abordagem, a técnica por trás, e isso é um exercício de desapego para mim. Eu sou uma Lean Thinking raiz. Mas essa é a transformação que eu estou passando, assim, cara, eu não vou ajudar quem eu quero ajudar se eu falar tecnicamente as coisas que eu sei, né? A bagagem que eu sei. Então, quando eu leio isso aqui, a maioria das empresas brasileiras que eu relaciono aqui, falar para eles ir na construção nesse cenário, não sabe nem o que é. Eu estava conversando com um construtor agora, cara, a empresa fatura 200 milhões de reais, é dinheiro pra caramba. Eu tenho 3, 4 termos de inglês que são super tradicionais que eles não têm ideia. O dono que fatura, que anda de helicóptero, e que está tão distante. Por quê? Porque essas pessoas estão focadas em executar os seus negócios. Por muitos anos elas não estudaram, não se atualizaram. Então, eu tenho a preocupação de levar a metodologia, né, a forma de pensar para esse lugar. Vocês vão ver que eu vou ficar menos Lean, raiz, menos técnica, e vou tentar falar com as pessoas que precisam ser ajudadas, porque vocês, por exemplo, quando eu falo de Lean raiz técnico, eu falo com catequizado. Eu estou catequizando o catequizado. Eu quero catequizar quem ainda não conhece a Bíblia, entendeu? Mas a gente vai avançar por esse lugar. Deise, Esse caso é muito maneiro. Alguns anos atrás, o pessoal do Lean Institute estava dando consultoria para nós lá. Aí eu conheço a rede da saúde, ela é bem amiga minha, Paloma. E ela falou assim comigo sobre isso. Ela falou assim comigo: já teve projeto, Renan, que a gente não falou para a palavra Lean. Pegamos pessoal de marketing, que o pessoal não sabia, tipo, nada. Então a gente fez implementou um monte de ferramenta, um monte de melhoria. Depois do projeto finalizando, que a gente falou o que era. Eles não usavam a palavra, porque quando você chega com essa palavra, todo mundo assusta, né? Eu geralmente falo muito assim,
a gente vai vir aqui para trazer algumas melhorias e tirar desperdício. Aí as pessoas, desperdício? Eu falei, tudo que não gera valor, a gente tira desperdício. Então, aí a pessoa, eu dou exemplo, tipo, às vezes você levantar para ir no banheiro, tem gente lá. Aí você coloca uma luzinha lá, que a gente fez isso, para a pessoa que está ocupada. Quando está desocupado, eu levanto e vou no banheiro, entendeu? A pessoa, é verdade. Essa semana passada, eu estava conversando lá no hospital, a gente está fazendo uma melhoria lá no pronto atendimento das linhas de emergência, que a gente tem uma televisão no consultório do médico para ele chamar as pessoas dos exames, tá pronto. Só que a televisão fica desligada. Aí eu cheguei para a médica e falei assim, eu tava pensando aqui, se a gente botar 2 monitor aqui, você não precisa desligar a televisão, você vai ver por aqui. Aí ela falou assim comigo, mas não vai caber na mesa. Eu falei assim, não, mas você bota um braço articulado, você vai ter mais espaço. Ela falou, eu nunca tinha pensado nisso, então pode pôr. Vai facilitar a vida dela. Não, eu trabalhei 4 anos na educação sem falar a palavra Lean. E é a gente se apegar mesmo, né, da teoria e partir para a prática, que a prática que dá resultado, é a prática que impacta a vida das pessoas. Vamos caminhando para o final, Maurício. Oi, Fê. Só que eles estão com a mão levantada para a gente... Aqui eu acredito que quando você fala com a pessoa, né, do treinamento 5S, a pessoa estava lá na sala, viu, falando sobre 5S, né? Não vai guardar nem a pau, Siri, sei lá, já era, né? Então, aí sempre, depois eu vou conversar sempre dos porquê, né? Vamos organizar isso? Por quê? Porque quando eu falo o porquê, eu estou falando o benefício daquilo. Aí o benefício geralmente é atrelado a um problema que a pessoa tem. Se você colocar o problema e o benefício dela fazer, você nunca mais fala, você vai falar uma vez, você pode até falar que a gente tem a mania, né, de falar o japonês, né? Mas depois esquece, você nunca mais vai falar. A pessoa entendeu, né? E aí quando você fala o porquê, a pessoa entende, né? Poxa, isso aí vai resolver meu problema. Para ela. Acabou. Aí ela faz. E Érica? Só um ponto aqui na página 151, que ele fala assim, vejo esse como um ótimo exemplo de planejar, fazer, checar e agir, em vez de planejar, fazer, checar e abandonar. E aí eu achei muito... meu colaborador falou assim, ó, gente, vamos agir, não abandonar, é de agir, não é de abandonar. Porque a tendência, né, diante da frustração é abandonar, né? Isso aqui não deu certo. E que a gente, tipo, consiga construir mecanismos que a gente consiga agir, de fato, corrigir a rota, né? Que não espera que na primeira rodada de roxinho tudo vai dar certo. Eu acho que se der errado, é mais do que esperado, assim, nesse sentido, sabe? E a gente usar isso como agir. Só um ponto, assim, que eu achei interessante, porque as 2 palavras são né? Enfim, para manter esse mindset. Uma revolução, né, cara? A gente fazer trabalhos consistentes, profundos, que vão na causa raiz, é uma revolução. Então, vamos abraçar a causa e ajudar a fazer, porque dá muito trabalho. Assim, se analisar a causa de um problema, né, raiz mesmo, exaustivo, pegando tudo, dá trabalho. Então, fazer isso. As pessoas, não é natural, né? A gente quer o conforto, quer a tranquilidade, né? De resolver rápido, não precisar pensar. Até porque você puxa um problema, vem 1000, né? Você vai pegar você vai descobrindo 1000 no caminho. Mas acho que isso que a Erika trouxe também, a questão de ter um acompanhamento, até o que o Jair trouxe também, assim, poxa, as pessoas abandonam, né? O Celso teve no Summit, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção também. Ele falou assim: olha, eu garanto para você, se a gente parar de conformar padrão hoje, amanhã as pessoas estão fazendo diferente, estão fazendo errado e param de fazer. Ele falou assim, inclusive na Toyota. Então, eu acho que essa questão, poxa, a gente desenhou um roxinho, de ter essa cadência numa aldeia, sabe? De se encontrar mesmo toda semana. Olha, isso aqui andou? Não andou? Por que não andou? Você precisa de cadeia de ajuda? Que o pessoal do instituto chama de guardião do roxinho, né? Ter essa cadência, sabe? Essa confirmação de padrão em tudo que a gente for fazer em relação à melhoria. Se eu vou fazer roxinho, se eu for fazer 5S, se eu for fazer GD... em especial na nossa cultura, porque a nossa cultura ela é ávida por reconhecimento, né? Por estar perto, por acompanhamento, não é igual à cultura japonesa, que eles têm a disciplina dentro deles, nasce com isso, desde pequenininho tem muita cobrança. Então a nossa cultura não é assim. Então se a gente trabalha muito isso lá dentro. Não adianta a gente se iludir que a gente vai lá e vai ensinar e todo mundo vai sair fazendo, feliz, para sempre. Não funciona assim. Então a gente tem que ter confirmação de padrão em todo o desdobramento.
Então, no meu caso lá, se é o presidente que tem que conferir desdobramento com a diretoria, é ele que vai ter que conferir desdobramento. Se a diretoria tem que conferir gerente, é ele que vai ter que confirmar o padrão com o gerente. Gerente confirma o padrão de líder e assim sucessivamente. Acho que não dá pra gente ficar floreando muito, sabe? Porque aí o ponteiro não mexe. Top. Tem uma última página aqui que eu acho que é importante a gente não descartar, que é a 150, que ele fala dos modos de falhas do Roxin no longo prazo. E várias das quais a gente já comentou aqui estão aqui. Né? Então, assim, é sabido, isso aqui pode acontecer. É como a gente está atento, se estiver acontecendo, como a gente reage. Pessoas e cultura. Ver o roxinho somente como um exercício praticado de cima para baixo. Não reconhecer nem definir concretamente o roxinho como uma metodologia de capacitação. É isso, assim. E eu acho que também é por isso que dá trabalho, né? Porque o roxinho e cada um dos seus subsistemas é com base em um fundamento essencial do pensamento Lean, a resolução estruturada de problemas. E resolver estruturado é formar pessoas, é engajar pessoas nessa solução, é fazer perguntas difíceis, abertas, fazer as pessoas pensarem. Né? A potência de um porquê. Esses dias eu estava também numa outra reunião que eu falei assim, por quê? Nossa, parece que gerou um desconforto tão grande, as pessoas saem do conforto delas de terem que pensar, peraí, boa pergunta, foi a resposta que eu ouvi, boa pergunta. Aí eu pensando comigo, né, foi só um porquê. A gente sair do automático, de resolver como a gente sempre resolvia, sempre fez assim, e seguir a vida. E trazer estrutura para as nossas discussões, né? Trazer continuidade a essa diligência. Estou feliz, gente, de chegar aqui nesse dia com vocês, mais esses 2 capítulos com discussões riquíssimas, riquíssimas. Muito obrigada por toparem o convite. Acho que foram 6, 7 sessões que vocês toparam estar aqui, compartilhar comigo essa jornada. Estou feliz de encerrar ao lado de vocês. Acho que são as mesmas carinhas que a gente sempre encontrou aqui, das pessoas que estavam, né, a fim de discutir. Obrigada pelo tempo de vocês, tanto de leitura quanto aqui trocando. Eu aprendo um bocado com essas reflexões. Vamos continuar, seguir para as próximas, né, discutir lá no grupo quais serão esses próximos tópicos, para a gente continuar crescendo juntos, né? Aprendendo juntos. O diálogo fortalece as nossas relações, as nossas competências. Obrigada mesmo. Alguém quer fechar com algum tema, algum ponto, para a gente fazer a nossa foto oficial deste encerramento? A foto, ia falar isso. Só fechar aí do próximo livro, né, que a gente sugeri lá no grupo lá, sugeri aquele que acho que é novo também, e tem uma amiga, eu mandei para você mensagem agora, né, Deise? Uma amiga minha, que ela perguntou se tem como participar do próximo, aí é a menina que trabalha em banco, ela é bem legal. Não, vamos. Eu acho que tem mais gente lá no grupo. O grupo tem 25 pessoas. Eu acho que o horário nunca vai dar para todo mundo, nunca vai juntar todo mundo. Eu combinei de compartilhar quando tivesse outro, com outras pessoas que eu fechei lá naquela época, porque eu preocupei de ficar muito grande e não dar conta dessa discussão. Vocês veem, né, que já é difícil, assim, aqui a gente tá 6, 7 pessoas já é difícil manter. Mas eu acho que a gente abre, e se der problema, a gente divide, pensa em outras soluções. Vamos trazer mais gente, né, para essas discussões. Aí eu acho que o grupo, a gente vai demorar um pouco para concluir, mas a gente conclui lá e busca uma alternativa. Algum outro ponto para a gente encerrar a nossa foto oficial, lindos? Eu também só quero agradecer. Pode ir, Obrigada pelo convite, pelo tempo. Eu estou aprendendo, então, poder fazer parte aqui do grupo de vocês, aprender com vocês de verdade mesmo. Muito obrigada. Ajudou muito esse tempo. A gente que agradece. Muito bem. Agora eu vou no vestibular, eu lembro de você, Fernanda. Não, turma, eu estive ausente aí, mas tomara que agora eu consiga estar direto. Aconteceram muitas coisas. Se for mais cedo, vai ser bom para vocês, gente? Se for 7 horas, 8 da manhã, sim? Não, pode ser. Vamos colocar e a gente avalia. Mas assim, o problema é que aconteceram muitas coisas, né? Eu mudei de país, inclusive, e mudei de casas muitas vezes em momentos que realmente estava fazendo deslocamento, então, infelizmente, eu não consegui estar mais presente, mas estava acompanhando ali no grupo o tempo todo. E você sabe muito bem, Deisa, isso aqui é uma paixão para mim, eu respiro isso, né? Eu acabei de comprar, inclusive, um livrinho aqui inclusive é mais barato,
No Brasil, ele tá, no Brasil ele tá quase R$ 400. Eu consegui comprar direto dos Estados Unidos aqui, sai mais barato. Top! Frete por R$ 20. Quando é que você Agora- vem, hein? Quando é que você vem Oi? pro Brasil para trazer pra gente umas cópias? A gente manda Dia- entregar aí, pô. Se você Pô, mandar eu o vou PDF agora, pra dia 10 gente aí, de eu abril. crio um Kindle pra nós. E daí fica puto que eu faço Demorou, isso, pô, mas demorou. Demorou. Me manda um Compre o privado livro lá. pra você. manda o assim, ó, eu PDF tô- aí que eu dou um jeito. Não, pode. Dia 10 de abril eu tô indo pro Brasil. Aí vocês falam comigo, a entrega aqui é super rápido da Amazon. Só me Bom. falam que aí eu faço o pedido aqui, a gente recebe e no dia que eu for eu levo. Tá bom? Azul. Fotinho, se ajeitem lindos. A gente sorri. Ah, pega o livro. Ah, lindo não vai dar, não. Lindo não vai dar, não. Poxa. Peraí, Comer, deixa eu né? pegar um negocinho aqui. Acho que foi. Tudo. Gratidão, viu, a todos. Galera, Muito valeu Beijo, demais, hein? gente. Boa noite pra Foi todos. muito bom. Boa semana aí. Amei Fique com muito. Deus aí. Até a próxima. Beijo. Tchau. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.